favoritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Hoje nós estamos aqui para a revisão final do caso Friends vs How I Met Your Mother. Para ser bem sincero com vocês, nossos espectadores, nós enquanto Juliana e Felipe, não acreditamos que seja muito justo você colocar Friends vs How I Met Your Mother. São duas séries excelentes, com temáticas apenas semelhantes, que se passam em tempos diferentes. Sim, mas como a justiça é financiada pela treta, é financiada por dois fandoms rivais que ficam ali se bicando nas redes sociais. E é por isso que a gente está aqui hoje, para consolidar essa jurisprudência. Qual das duas séries é melhor, Friends ou How I Met Your Mother? Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos, este vídeo conterá spoilers. Nós já temos nossos argumentos para cada um, então nós vamos sortear quem vai ser a acusação e quem vai ser a defesa. A acusação ficará com Friends e a defesa com How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Friends. Um grupo de amigos que vive em Nova York, tem um casal que se casa no meio das temporadas, eles ficam lá tomando o cafezinho deles, vivendo a vidazinha complicada, um casal que fica rompendo, vai e volta, enchendo o nosso saco. Pera, eu já vi essa premissa antes, é mesmo, em Friends, foi bem antes de How I Met Your Mother, lá de 1994 até 2004, nesses 10 anos firmando esse modelo da comédia que foi muito mal copiado por How I Met Your Mother, que pode até não ser uma cópia fiel, mas com certeza é uma paráfrase. Se paráfrases são aceitas pelo Enem, pelo vestibular, por que não na TV? Na TV não vale ponto, você não tem 30 linhas. A premissa de How I Met Your Mother é: o cara vai contar pros filhos dele como ele conheceu a mãe dos filhos dele. Para isso, ele precisa descrever cada detalhezinho sórdido da vida amorosa e sexual dele, até conhecer a mãe. E isso leva, assim, 9 temporadas. Conversar com os filhos sobre sexo. Você está levando isso a sério demais. Muito a sério. Muito a sério. Além de contar a própria vida sexual, ele conta a vida sexual dos amigos. Qual é? Sem falar que ele passa 8 temporadas pra contar como conheceu a Mother, aí chega lá e ela aparece por 10 episódios. Ou seja, ele tá mostrando pros filhos dele que ela foi só uma partezinha da vida dele. Das outras pessoas, ele falou bastante tempo, né? Então vamos começar a falar de Friends por si só. Os 6 amigos mais conhecidos da televisão, que dentro dessas 10 temporadas fizeram comédia de uma forma inédita. Friends lida com a questão de que tá tudo bem, todo mundo tem muitas coisas ruins na vida e você pode superar isso um pouquinho com aquela dose de bom humor. Por exemplo, nós temos a Phoebe com seus problemas familiares, a Mônica e o Chandler que não conseguem ter um bebê e conseguem trazer esse drama para uma série de comédia, e a decadência profissional do Joey, que, bom, eles fazem muita graça com aquilo, mas é uma graça meio irônica. São questões muito seguras e bem além do quão inseguros e bêbados são os seus amigos. Aguarde. Não há dúvidas de que Friends tocou o coração dos espectadores como nenhuma série havia feito antes, de uma forma que fez com que os fãs acompanhassem uma série de comédia por mais de 10 anos e chorassem copiosamente naquela season finale, que é uma das season finale mais assistidas do mundo, com mais de 52 milhões de espectadores. Precisa falar mais? Friends tem um elemento que diferencia ele de muitas séries, que é a questão da plateia. Aquelas risadas de Friends, elas não foram gravadas e colocadas depois, foram filmadas junto com a cena. Você tinha lá a plateia e o pessoal fazia a cena ali na frente. Isso dava um dinamismo muito maior. A piada era aquele negócio assim, você tinha que soltar e sair, entendeu? Não tinha aquele tempo. Em muitas cenas, se você reparar, você vê os personagens segurando pra rir das próprias piadas, às vezes rindo, porque não tinha jeito. Às vezes a piada saía ali na hora e pronto, tinha que ficar daquele jeito. Torna o humor muito mais fresco, sabe? Não faz ele parecer forçado. É isso que faz com que os fãs, depois de tantos anos, ainda riem das mesmas coisas. Apesar dos temas, ele trata sim da vida de uma forma um pouco ideal. Mas a gente não quer saber só dos problemas. É legal ter uma coisa ideal. E isso funciona muito bem com a comédia. Ainda na questão técnica, Friends trabalha com uma fórmula de ter sempre um plot principal, que a gente vai chamar de A, e um plot
menor, assim, o B, por exemplo. 2 plots B, no caso. Plot, no caso, é enredo. Então a gente tem a história principal se desenvolvendo ali no plano A e 2 historinhas menores no plano B, que era o que permitia a gente acompanhar todos os personagens dentro de um mesmo episódio. Isso fazia com que eles pudessem alternar, dando a cada um o espaço de protagonismo. Inclusive, uma curiosidade, os atores combinaram de não se inscrever no Emmy como atores principais. Nenhum deles podia se inscrever como principal, eles tinham que se inscrever como coadjuvante. Não há dúvidas, é claro, que quando a gente fala de questão de técnica, How I Met Your Mother sai na frente. É porque Friends foi gravado de 94 a 2004. How I Met Your Mother começou a ser gravado em 2004. As técnicas, os recursos já eram bem maiores em 2004. Mas isso não diminui de forma nenhuma a produção meticulosa, os roteiros bem rígidos que tinham em Friends. Até hoje a gente tem piadas muito marcantes de Friends que você fala, qualquer um que assistiu sabe. Vamos supor, por exemplo, unagi. Only by achieving true unagi can you be prepared for any danger. Smelly cat. Smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Isso ficou muito na memória das pessoas. Friends foi uma série super marcante, trouxe essa ideia de amizade e fez a gente rir, chorar muito em vários episódios. É por isso que Friends é bem melhor do que How I Met Your Mother. Smelly cat, it's not your fault. Bom, eu gostaria de começar que Friends tem uma abordagem mais clássica, enquanto How I Met Your Mother traz uma visão pós-moderna de alguns temas de uma forma muito realista. É nesse ponto que Friends perde. Há muitos artigos na internet que dizem que a série Friends é a grande culpada por ter iludido uma geração de jovens. Vou pontuar aqui algumas coisas. Os jovens que passaram principalmente o início da vida adulta assistindo Friends foram enganados, acreditando que eles poderiam ter um estilo de vida como aquele sem muito esforço. Se você parar para analisar, nenhum deles, com exceção talvez ali do Ross e talvez do Chandler, mas a maioria deles não tinham bons empregos. Os próprios produtores da série já afirmaram anos depois que ela terminou que com os empregos que eles tinham, aqueles personagens não conseguiriam bancar nem o custo de vida no bairro em que eles moravam, lidar com o custo daqueles apartamentos, muito menos com o custo dos móveis e das coisas que eles consumiam no dia a dia. Ou seja, Friends vendia um estilo de vida ali que os amigos compartilhavam que não era o estilo de vida deles, porque a maioria deles tinha empregos terríveis, a Phoebe estava sempre desempregada, o Joey também. Então já começava a ser irrealista a partir daí. Vamos pegar aqui o Joey e a Phoebe. O Joey e a Phoebe era o tipo de personagem que podemos chamar de personagem idiota. Você ri deles porque eles são burros. Só que são um tipo de pessoas que não existem mesmo na vida real. Existem pessoas burras na vida real? Existem. Mas não pessoas assim, quase sem intelecto a ponto de dizer coisas sem sentido de 5 em 5 minutos. Pensa como seria viver com o Joey e com a Phoebe. Gente, seria terrível. Ninguém suportaria ter 2 amigos daquele jeito. Friends sempre ficou batendo nas mesmas teclas. Era a burrice do Joey, as loucuras da Phoebe, o relacionamento do Ross e da Rachel que ia e voltava e nunca dava certo. O humor em How I Met Your Mother é bem menos pastelão. O humor tá ali às vezes, sabe, em algum trocadilho, em algum duplo sentido que eles colocam em alguma frase. É um humor inteligente. Barnacle Jr. My banana is Barnito Supreme. Enquanto em Friends, o humor consiste em colocar um peru na cabeça ou em talvez uma sessão de bronzeamento artificial que ficou muito forçada. Mas ficou mesmo. Muito bom. E quando ele clareia os dentes? Humor inteligente. Humor não inteligente. Tem momentos em que a gente não precisa de inteligência, de ficar ali preciso, focar pra entender uma coisa. A gente precisa daquela comédia que vem fácil, que vai te arrancar risada. Então quer dizer que durante 10 anos na televisão ninguém precisava de inteligência? Não precisava, mas por isso você tinha outros programas. Friends era de você assistir na hora do almoço ali. Não, mas dá pra você intercalar uma série. Tinha dá pra coisas intercalar. inteligentes. Não tinha não. É, tinha pouca mesmo. Não é que How I Met Your Mother não dá espaço para o desenvolvimento dos seus personagens. Acontece que desde o início a série já vem com a proposta de dar o foco ali para um personagem principal, que é o Ted. E na verdade esse
esse é o foco da história. Ele mostrar ali a trajetória dele até ele encontrar o amor da sua vida. Na verdade, o mais importante, por que a série ficou enrolando tantas temporadas até chegar à Mother? É porque era exatamente isso que o Ted queria mostrar, que ele teve muito pouco tempo ali com a mãe dos meninos. Na verdade, o mais importante era a trajetória dele. Tudo que ele aprendeu durante todos aqueles anos. A importância do arco principal da série está ali, em todos os ensinamentos que o Ted traz em cada episódio até a última temporada. Ao contrário da premissa de Friends, que está ali, em um grupo de amigos que moram juntos. Enfim, em defesa da season final de How I Met Your Mother, que foi tão esperada quanto a de Friends. Não, foi quase. Pessoas detestaram a season finale de How I Met Your Mother. Exatamente, detestaram a season final. How I Met Your Mother, ao contrário de Friends, ousou em trazer um final inesperado e diferente para a televisão. O final de Friends, não estou dizendo que é um final ruim, mas é um final que não muda em nada tudo que foi mostrado ali por 10 anos. Exatamente, ele encerra todo aquele ciclo. Eu, quando acabei de assistir Friends, gostei, mas fiquei meio assim... Não foi um final assim, wow. O final foi esperado, mas não foi aclamado. O final de How I Met Your Mother não buscou agradar o público. Ele quis sim amarrar todas as pontas, tendo sido muito mais bem sucedido na questão dele ser ali humano. A natureza humana é uma coisa inesperada, sabe? Não é uma coisa tão simples assim quanto era para ser uma série de TV. O Ted, ele vive ali os seus anos incríveis com a mãe, que é o amor da vida dele. E depois que ele perde a mãe, depois que ela morre, ele não vai ficar ali sofrendo. Ele volta para reviver o seu antigo amor. Muitas das pessoas que criticam ele ter voltado para Robin, não criticam porque acham que ele não devia terminar com ela. Criticam, na verdade, porque queriam que o Barney tivesse terminado com a Robin. As pessoas acham que foi um desrespeito ao crescimento que o Barney teve ao longo das temporadas. A questão é a seguinte: How I Met Your Mother tentou fazer com o Barney uma coisa que Friends não fez com o Joey. São personagens amados pelo público, mas tanto o Joey quanto o Barney são ali um pouquinho da representação do cara Canalha. Do cara canalha que perpetuou aí o assédio sexual. Ponto. É verdade, gente. Verdade. Sim. A questão é que How I Met Your Mother quis terminar a série dando ali não um final feliz pro Barney, mas um final que ele merecia. Você vai ter aqui uma filha agora, se você entender uma coisa que você nunca teve: responsabilidade. E respeito. E respeito, principalmente, para você entender a valorizar uma mulher ali com a sua filha. Gente, isso é um final digno. Sim, e a parte sabe? que ele percebe que, na verdade, a mulher da vida dele era a filha dele, né? Ótimo, sabe? Isso é um final humano. O Barney não precisava ter ficado com a Robin. E a questão do Ted ter voltado para a Robin mostra como não tem problema nenhum, depois de anos terem se passado, você ter feito outras escolhas, você voltar lá atrás e voltar para uma coisa que você deixou atrás no começo da sua vida. How I Met Your Mother mostra o lado humano da vida. No final das contas, a vida é inesperada e o final pode ser. Tô até emocionada. Se você não gostou do final de How I Met Your Mother, o seu problema é ser mimado e não saber lidar com as perdas. É não saber lidar com quando as coisas não saem do jeito que você queria. Bom, Vias de Fato rodando aqui. Vai. Deathmatch. Bom, queria falar primeiro que acho que tem diferença de público, sim, entre de Friends e de How I Met Your Mother. Além do tempo, Friends é uma série muito mais tranquila de se assistir com a família, por exemplo. Você não tem que ficar se preocupando o tempo todo se vai aparecer uma cena proibida, assim. Não que How I Met Your Mother mostre explicitamente, mas faz muita piada. É uma... Friends é mais tem inocente. muita piada em relação Eu sei, ao mas sexo não é também. tão... Eu sei, não acho que é tão gritante assim. Tem sim. É muito Inclusive mais... a censura é a mesma. É? Não faço ideia se é Eu a acho mesma que não. não. Se não pode, me desculpa. Eu nunca pesquisei eu isso. sei também, mas enfim. Eu acho Friends muito mais inocente, muito mais leve. Sem... Não sei, faz... Exatamente, Friends é mais inocente porque não é realista. Exatamente, mas ela não se propôs a ser realista. Ela se propôs a mostrar algumas coisas e ficar ali naquele plano. É a amizade ali, é a graça. Sim, ela não se propôs. Como por How I isso. Met Your Mother se propôs, ela sai na frente e ganha. Não, é porque só porque ele se propôs é melhor? Não. Ah, já que- estourou o tempo. Já acabou. Bate. Ui. Volta, escuta. How I Met Your Mother ou Friends? Eis a questão de hoje, da qual eu devo decidir imparcialmente. Eu devo dizer, já logo de início, a minha opinião sobre How I Met Your Mother e sobre Friends é
muito bem determinada. Então, pra mim, já foi difícil ter que analisar os argumentos sem querer imediatamente mandar o Felipe calar a boca e falar, Juliana, você venceu. Mas eu tentei ouvir ambas as partes pra chegar num consenso no mínimo aceitável. Enfim, o que era outra palavra que eu tava procurando? Já ficou ruim? Felipe, corta. Até hoje as pessoas utilizam Friends e expressões que remetem à série, piadinhas internas que a gente aprendeu assistindo a série, deixou um legado muito forte, inclusive não só para How I Met Your Mother, mas para diversas outras séries que também acabaram se inspirando em Friends. Então não tem como negar essa força que a série teve e o tanto que eles foram significativos em um período de tempo. Então só por isso eu já acho que é uma série incrível e foda pra caralho. Eu não sei se pode falar palavrão no canal de vocês. Se eu puder pôr um pi, não, já falei. Mas, em contrapartida, o Felipe também levantou alguns argumentos muito interessantes sobre por que Friends não é tão boa assim quando comparada com How I Met Your Mother. De fato, How I Met Your Mother tem um enredo um pouco mais robusto. A história tem um início, um meio e um fim mais entrelaçados. Você conhece o Ted, que é o personagem principal, e a história vai se desenvolver ali a partir daquilo que ele nos conta desde o primeiro episódio, né? Tem uma história. Já Friends é uma série mais livre. Eu tenho a impressão, quando eu assisto, que os roteiristas foram escrevendo conforme as coisas foram acontecendo, conforme a série foi se desenvolvendo naturalmente. Então acaba que isso perde um pouco da força de enredo. Tem bicho, sai! Realmente eu acho que enredo How I Met Your Mother ganha de Friends por ser essa história mais complexa. Em questão de personagens, na hora que o Felipe falou que o Joey e a Phoebe são personagens burros, o meu instinto natural foi de dar um soco na tela do computador pra ver se passava e chegava na cabeça do Felipe. Eles são personagens autênticos e que expressam quem eles realmente são. Eu acredito sim que existam pessoas assim. A Phoebe, ela é a minha personagem favorita de todos os tempos da vida. Ela é incrível. Ela vive sob esse mantra de que você não tem que se preocupar demais com nada. E isso puxa um outro aspecto que a Ju levantou nos argumentos dela, que Friends traz lições de vida pra gente de uma forma muito tranquila e saudável, e você nem percebe que você tá absorvendo aquilo porque é tudo muito descontraído. Os argumentos levantados pelos dois lados foram sim muito interessantes, mas o meu veredito... Espera que eu tenho uma fala, não tem? Não tem que eu tenho que falar um negócio, espera. Ah! E eu tenho um martelo! Hahaha! Tô me sentindo muito juiz agora. Pelos poderes de... Quê? Pelos poderes de... Ah, sim. Pelos poderes... Nossa, ficou tipo Thor. Pelos poderes de Grayskull, eu sentencio... Eu vou ler daqui, tá? Dane-se. Pelos poderes de Grayskull a mim investidos, sentencio em favor da acusação. E declaro Friends a melhor série de todas do mundo, do universo, de todos os mundos. Amém. Amém, amém. Eu sou a Lari, do canal A Saia Vermelha, e eu gostei muito de ter participado desse quadro no canal dos meninos, na Toca Voadora. Eu achei super criativo e foi de um assunto que, apesar de eu já ter a minha opinião pré-estabelecida, foi muito bom revisitar e lembrar ambas as séries e poder dar uma opinião parcial a respeito de qual das duas era melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, que se inscrevam no meu canal e até a próxima, que foi forçadíssimo. Muito obrigada, Larissa, você fez a melhor escolha possível. Ameaça, imparcialidade, violência. Parece com juízes de verdade. Foi bem real. Gostei. E se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo e se inscreva no canal. E se você não concorda com o absurdo que foi proferido aqui hoje, interponha o seu recurso aí nos comentários. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!